Seja bem-vinda, bom dia, ótimo sábado, um prazer recebê-la, viu? Bom dia, Tony, bom dia, Hugo, bom dia, Huguinho. Eu só não gostei dessa camisa do Huguinho, viu? Que ele veio. Tá andando sem camisa, rapaz. Ô, rapaz, que é isso. Bom dia você, ouvinte da Rádio Cultura. É sempre um prazer, Tony, estar aqui com vocês, né? A gente, vez ou outra, tá por aqui. E é sempre muito bom, porque muitas vezes é engraçado, a gente quando vai falar de um assunto, Hugo, eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Poxa, mas a gente já falou disso, a gente já falou disso. E é impressionante como sempre aparece dúvidas, uma pergunta, quer saber mais sobre algum assunto. Então é bom saber que a gente está sempre atingindo mais pessoas, sempre esclarecendo mais, tanto as mulheres quanto os homens. Isso é verdade. Né? Os homens também. Então esse não é um programa de falando em saúde para todo mundo, né? E essa é a proposta, eu acredito, do programa, é a proposta da nossa vinda aqui. E aí eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Muito bem. Doutora Josidete, a gente até já falou lá durante o Sertão Notícias sobre a esteroscopia, né? Diagnóstica cirúrgica, que é um procedimento que a doutora Josidete está já fazendo aqui em Serra Talhada. E para os nossos ouvintes aqui do programa Falando de Saúde, para as pessoas entenderem, né? O que é esteroscopia, né? Para que ela serve, né? Ela é recomendada para todas as mulheres. É obrigatório fazer. Né? Então, exatamente, né? Então, que momento a mulher pode, então, ser solicitado para ela, né? Realizar uma esteroscopia? Então, Tony, a esteroscopia, ela não é aquele exame que você chega, liga para o consultório e diz, olha, eu quero fazer a esteroscopia. Por que não? Porque eu quero fazer. Não é diferente de um preventivo, é diferente de uma colposcopia. Ele é um exame que é feito sob indicação de um outro médico, né? Então, o médico, normalmente, um ginecologista, ele vai solicitar o exame ou a cirurgia por esteroscopia. É um exame onde a gente entra com uma câmara muito pequena, muito delicada, dentro do útero da mulher. Porque existem exames anteriores a ele, como, por exemplo, uma ressonância magnética ou a ultrassonografia, que é até um exame mais simplificado do que a ressonância, mas que vai sugerir a presença de um pólipo, a presença de um mioma dentro do útero da mulher, que a gente chama de submucoso. É aquela mulher que está sangrando depois da menopausa e que isso leva muito a pensar na possibilidade de um câncer de endométrio, que é aquele câncer dentro do útero, não aquele de colo de útero, mas dentro do útero. É a mulher que está tentando engravidar e aí ela precisa dessa esteroscopia para fechar o seu estudo, o seu diagnóstico, por que não está conseguindo engravidar. Então, normalmente, esse exame ele é solicitado por outro médico. Esse exame ele é realizado com essa câmara, é muito simples. A cirurgia também, a tal ponto de você pensar que uma pessoa que se submete à cirurgia de esteroscopia, 4 horas após, ela já pode ter alta para casa. Então, não é nenhum tipo de coisa complicada. É uma anestesia hack? É uma hack. É uma hack, mas aí a gente chama, é uma hack celular, é uma hack baixa, porque eu preciso que anestesie só realmente aquela parte da pelve uterina, só o útero, períneo. Assim, para quem está estudando, a gente dá cintura para baixo. Da cintura para baixo e pouco. E pouco. E pouco, porque não é uma cirurgia prolongada, por exemplo, como um períneo. Sim, certo. Sabe? Certo. Feito uma esterectomia vaginal, isso. uma esterectomia pela barriguinha abdominal. Entendi. É uma cirurgia que ela é mais rápida. Então, a hack não precisa ser tão profunda, Entendi. digamos assim. Então, não é, a princípio, uma cirurgia, nenhum exame complicado. Não precisa ter nenhuma dieta, como se diz, de grandes repousos, de dieta, de alimentação, de relação sexual, de atividade diária, de forma nenhuma. E ela é revolucionária, porque enquanto os outros exames, ele mostra apenas uma sugestão, eu acho que é um pólipo, eu acho que é uma aderência dentro do útero, eu acho que é um câncer dentro do útero. Essa câmara a gente vai visualizar direto, é o cara crachá, a gente vai olhar direto esse útero e a gente vai poder biopsiar, tratar, operar essa paciente.
Uma dúvida que eu tenho, aí nesse caso, o exame, primeiro você vai chegar lá, vai ver as características, logo, lógico, a morfologia, né? Tudo direitinho, aí identificou, aí vai marcar a cirurgia, aí depois vai ter a cirurgia. Aí também entra com a câmera para fazer a cirurgia, ou não precisa da câmera, ou vai... Sempre precisa. Sempre precisa da câmera. É como se fosse uma videolaparoscopia. A gente sempre opera a paciente, a gente entra com essa câmera, mas a gente não olha com um olhinho, tipo um binóculo, não. Certo. Essa câmera, ela gera uma imagem para um monitor, para uma certo. TV, e a gente opera sempre com visão olhando para o monitor. Entendi. Certo? Então, é sempre necessário que me convide, doutor, um dia para poder acompanhar uma dessas. Vamos lá, vou lembrar de ligar para você. E é bem interessante, né? Porque esse exame ele não tinha uma realização aqui em Serra Talhada, muitas vezes tinha que se deslocar, né, doutora Josidete, para outros centros, né? E hoje a doutora inclusive consegue fazer tudo isso aqui, né? Tanto essa parte diagnóstica como também agora a parte cirúrgica, né? Sim. Antigamente, eu digo há um tempinho atrás, né? Nós tínhamos esse problema, porque isso foi uma das causas que me fez procurar a especialização para fazer o exame. Então, a paciente que queria engravidar, precisava desse exame, não tinha, para onde é que eu vou? Eu vou ter que ir para Caruaru, eu vou ter que ir para Recife, eu vou ter que ir para Petrolina, porque aqui eu não tenho a disponibilidade desse exame. E aí, com tanta demanda, tanta gente precisando, eu falei, cara, eu vou me aventurar mais nessa coisa aí, né? Então, apesar de tanto tempo na estrada da medicina, mas a gente tá sempre querendo desafios, né? Sempre movido da saúde, né? Saúde, sempre movido por desafios, novos aprendizados. E aí a gente foi para São Paulo, fez esse tempo aí de curso, exatamente para se preparar, porque também a gente tem que ter uma noção de responsabilidade. Né? Isso a gente tem que saber que a gente está ali com uma pessoa que está acreditando na gente, a gente tem que dar o nosso melhor. Sem dúvida. Né? Com responsabilidade sobre a vida daquela pessoa. Então, também não adianta de forma, eu diria, não sei se responsável, mas inadvertida, tentar fazer algo que você não domina, né? Isso é importante colocar. Outra dúvida. Ô, doutora, nesse caso aí, vindo por um outro colega, né, obstetra, ou enfim, o que é que seja, por um exame de imagem ou clínica, vai ser só realmente a camada do endométrio que você vai conseguir ver, nada do miométrio vai poder ser investigado não, porque é a camada do meio. Realmente é só a parte interna do útero. Exatamente. A gente vê a parte do endométrio, porque o útero a gente chama de cavidade virtual, certo. né? Então o útero, na verdade, ele fica sempre fechadinho lá dentro. Certo. E a forma que a gente tem de visualizar esse útero, e é assim que a gente faz a técnica do exame, a gente joga junto com essa câmera, tem um irrigador, e esse irrigador joga um soro fisiológico dentro do útero, e aí ele abre o útero para a gente olhar, operar, biopsiar, coisa que a ultrassom não consegue fazer. Eu acho que é como se fosse a de joelho também, né? Que ele joga lá o líquido, né? O soro para poder dar expansão. Isso. A do abdômen é o CO2, né? Dá expansão para poder dar campo visual, né? Para poder você identificar. Exatamente. A gente precisa ter esse campo visual que a gente não consegue em exames como ultrassonografia, como ressonância. Então a gente precisa abrir essa cavidade, né? Que é essa parte de dentro do útero, e a gente faz isso com soro fisiológico. E com isso a gente consegue visualizar de uma forma muito clara a parte de dentro do útero. Quando a gente chega em miométrio, gente, é a parte do músculo do útero, a parte do meio do útero, onde ficam alguns miomas, a grande parte dos miomas. Isso aí a gente só consegue ver em ultrassonografia. Certo. Se a gente pensar em adenomiose, que é um tipo, entre aspas, de endometriose de dentro do útero, a gente consegue ver bem com esteroscopia. Entendi. Isso é importante colocar. Doutora Josidete, como é que tem sido a procura, né, das mulheres aqui da nossa região, do Serra Talhada, para esse exame, né, para esse procedimento? As mulheres estão procurando realmente, as que têm indicação, porque é importante colocar, tem que ter indicação para fazer, né, o exame. Como é que tem sido a procura, né, sobre isso? Tem sido interessante, as mulheres estão entendendo que tem mais um aliado, vamos dizer assim, para resolver, né, algum tipo de
de doença, né? Sim, tem. É muito bom, está sendo uma surpresa boa, sabe, Tony? Não é um exame, como eu disse a você, que a paciente liga e marca. Isso. Então, na verdade, esse direcionamento para o exame vem dos outros colegas, né? Então, dos outros colegas, aqui eu recebo pacientes de colegas de Salgueiro, de Floresta, de Afogados, de Princesa Isabel, então, da região em si, né? O que é uma coisa boa no programa, porque você sabe que a rádio consegue atingir, tem uma dimensão muito grande, não é isso? E às vezes o boca a boca não consegue ter tanta essa expansão. Isso. Então, muitas vezes tem um colega lá de Princesa, lá de Tavares, que não sabe que a gente realiza esse exame aqui. E tem muitas vezes uma paciente que tem a indicação e ele já tem encaminhado, aí ela vai ter que procurar um grande centro, deslocar, né? Gastar muito com viagem, com estadia, muitas vezes não tem um suporte naquela cidade. Recife, Caruaru, eu atendi uma paciente de bem longezinho, assim, né? E ela disse, doutora, eu fiquei tão aliviada, porque assim, o meu médico tinha me mandado para fazer esse exame no Recife. Eu não tenho ninguém em Recife, eu não conheço Recife, eu sou matuta. E eu fiquei pensando como era que eu ia me virar no Recife, ter esse gasto de ir para o Recife. Até que me disseram que estava fazendo esse exame aqui. Né? Aí vem o boca a boca, né? Alguém me disse que estava fazendo esse exame aqui, aí eu consegui o contato e, graças a Deus, eu vou e volto para minha casa. Tá vendo aí? Né? Então, assim, é importante isso, mas a gente depende só realmente... sabe a importância disso, doutora, quem realmente já precisou dessa questão de pegar um TFD, de ter esse desgaste, de ir para um grande centro. Quando você não tem um suporte, né? Num grande centro. Tudo é longe. Você teve uma vida todinha, sei lá, 40 anos, 60 anos naquele local, nunca saiu de lá e você agora se vê num grande centro, aquele vulco-vulco, você não tem uma assistência. Sem contar com a questão até financeira, né? Lógico. Porque você vai para algum lugar desse, você tem que comer, você tem que andar... sei lá, você tem que se deslocar de alguma forma. Isso, táxi, Uber é um absurdo em capital. Né? Mas assim, o interessante é que esses colegas fiquem cientes disso e muito mais do que isso, ciente que o nosso papel não é cuidar da paciente em si, mas é de ser o intermediário desse tratamento. Justamente. Então, a gente, na verdade, recebe o paciente do colega para o exame ou para a cirurgia, mas sempre com a intenção de que essa paciente retorne para o seu médico de origem. É assim que deve funcionar. Isso é importante. Tem um ouvinte dizendo o seguinte: doutora Jo, né, um amor de pessoa, uma profissional com um coração muito cheio de carinho, né, pelos seus. Doutora Jo, o útero sendo um órgão que serve para gerar, né, uma mulher que não está mais na sua fase menstrual, seria indicada a retirada do mesmo, né? Então, é uma pergunta aqui. Tá chegando, bem interessante, né? Já que não serve, vamos tirar essa molesta, como é? Tem gente que tem essa ideia, tem gente que não tem. Não tá servindo, vai servir para dar câncer, vamos tirar logo esse negócio. Não é, amiga, exatamente assim, não precisa tanto. É igual você tá assim, gente, tô com uma dorzinha de dente, tem uma cárie bem pequenininha, arranca logo esses dentes tudo. E antigamente tinha isso, não era? Arrancava o dente que tava ruim e arrancava o outro, já pra ele não doer lá no futuro. Mas aí é assim, sabe? No futuro, arranca o dente tudinho e bota uma chapa. Que é para não ter mais esse problema. Então, na verdade, o útero, ele realmente tem duas funções: menstruar e engravidar. Quando é que a gente deve pensar em tirar um útero? Quando tem indicação. A mulher que tem muita hemorragia, que tem miomas grandes, que tem problemas que possam ser um pré-câncer ou um câncer realmente no útero, essa mulher tem indicação. Porque a esterectomia é uma cirurgia que eu até faço demais. Mas eu acredito que tudo tem o seu motivo para fazer. Não é um passeio, não é eu vou ali, eu vou arrancar uma unha, é uma cirurgia que tem as suas implicações. Isso. Né? Uma cirurgia grande, onde a gente tem que... É invasiva, né? A gente tem que dar uma deslocada, tem que separar o que é bexiga, separar o que é intestino do útero, para ir tirando. Então, na verdade, não tem essa ideia de que eu não vou mais engravidar, não quero menstruar, vou tirar meu útero. Eu não aconselho, eu aconselho você acompanhar, né? Você acompanhar, fazer os seus exames anuais, sua prevenção, a ultrassom, se for necessária. Se em algum momento for
necessário. Teu ginecologista disser, gente, agora a gente chegou no momento, amiga, que a gente vai ter que tirar esse útero, porque senão a situação pode não ficar legal para você. Ou você não tá tendo qualidade de vida, como eu opero muita paciente que está menstruando 15, 20 dias no mês. E aí, se eu não consigo, se eu não tiro esse útero... Tá com anemia, tá com uma série de outros problemas. Ela começa a ter anemia, ela começa a não ter uma vida social, não ter uma vida sexual satisfatória, porque ela tá 20 dias no mês com sangramento e com cólica. Então, essa criatura não vive. Então, nesses casos, aí... Ok, maravilha fazer essa cirurgia. Seria uma cirurgia que eu digo para resolver problema. Mas para criar problema, não. Muito bem. Teve uma situação nessas ações comunitárias, né? Eu me lembro como eu já estava com o doutor Ieda, ela estava atendendo, e aí chegou uma nova, sei lá, acho que 30 e poucos anos. Ela disse que já há 4 anos que ela menstrua todos os dias. Meu Deus do céu. Diga aí, Tony, todos os dias. Aí eu tava na sala também e perguntei, assim, ela disse, eu digo, mas você já procurou tratamento? Ela disse que já tinha ido para EMIP, para vários locais, eu não me lembro agora qual era o nome da patologia, nem o que estava tomando. Mas assim, a afeição dela, do desgaste, ela disse, Hugo, eu não consigo mais usar absorvente, eu não consigo ir para um aniversário, eu não consigo ter vida social, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter amizade, eu não consigo nada. Não você imagina? Ter sexo. Não, isso aí é uma coisa do mínimo, mas o social, ela estava abalada psicologicamente. Mas assim, não é mínimo. Não, o mínimo assim porque, que eu digo... assim, uma pessoa que tem um casamento, eu tenho pacientes que chegam lá, assim, doutora Jô, meu marido vai me deixar. Porque a gente não consegue mais ter uma vida sexual boa, legal, ativa, porque eu tô sempre sangrando, eu tô sempre com dor e eu não suporto. Não, eu não quis minimizar essa situação. Eu falei assim, do mínimo em relação também do sofrimento, da questão do psicológico, de uma simples coisa que eu digo assim, sei lá, tipo, eita, será que eu posso ir para esse aniversário hoje? Eu levo quantos absorventes, entendeu? Assim, um fluxo, não diminuindo jamais essa questão da sexual, né? Sexual, que é importante também. Agora, o que eu acho muito importante, eu acho que o papel do médico é sempre esclarecer. Eu, quando sempre estou diante de uma paciente, eu digo, olha, nós temos essa opção, essa e essa. A escada foi feita para subir do primeiro degrau até o último. O nosso primeiro degrau é esse, e aí a gente vai subindo de acordo com a necessidade, mas sempre também de acordo com o seu desejo, né? Mas tirar útero sem nenhum motivo, não acho legal, não. Eu tô com o meu até hoje. Olha, tô tomando café e escutando vocês, né? Doutora Jô, minha eterna ginecologista, que com toda a sua alegria e competência esteve comigo na gestação e no parto de Mateus. Um cheiro no coração. Isso aqui é Mônica Cabral. Ô, Moniquinha, um cheiro, meu amor. Mônica Cabral. Isso, um abraço aqui pra Mônica. Deixa eu trazer aqui um outro áudio, né? Deixa eu colocar aqui o retorno aqui para o doutora Jô ouvir. Vamos lá. Bom dia, Tony. Pergunta aí a doutora Jodete. Tá com 4 anos que eu mais meu parceiro, nós tenta engravidar e não consigo. Mas queria saber se tem algum processo, né, de exame para fazer, pra saber se a gente é infértil. Muito bem, tá aí uma pergunta interessante. Precisa se investigar, né, doutora? Se o problema é no parceiro, no homem, se o problema é na mulher, né? O homem gosta muito de jogar pra mulher, dizer que é só a mulher que tá com problema. Pois é, sabe, Tony, eu tava recentemente numa palestra com o pessoal que trabalha com infertilidade, com o pessoal de São Paulo, e tá crescente de forma assim assustadora a quantidade de homens que estão com seus espermatozoides comprometidos. Muito. E isso vem da qualidade de vida, né? A alimentação, peso, fumo, vestuário, tudo isso vai interferir também nos espermatozoides, né? No homem, e a gente acha que não, né? Principalmente os homens acham que não. Mas, minha amiga, a gente tem que ter primeiro uma ideia que quem engravida não é a mulher, quem engravida é o casal. Eu preciso de um homem e de uma mulher saudáveis para engravidar. Tanto que hoje, nessa questão da infertilidade, ou melhor, da reprodução, a gente pensa e fala hoje sobre saúde reprodutiva. Então, a gente tem que pensar desde jovem como trabalhar a sua saúde reprodutiva para quando você quiser engravidar. Sem dúvida nenhuma, 4 anos sem engravidar
é necessário que o casal faça uma investigação. A gente sempre começa uma investigação fazendo um perfil hormonal da mulher. Esse perfil hormonal, ele é feito de uma forma diferenciada de qualquer outra mulher. Por exemplo, a menopausa, o perfil vai ser em um determinado tempo. Para quem quer engravidar, tem os dias certos de fazer esse perfil. Tem que avaliar o útero, tem que avaliar o ovário, tem que avaliar as trompas dessa mulher, tem que avaliar a quantidade e a qualidade desses espermatozoides do homem. Eu costumo dizer, eu recebo às vezes muito espermograma, mas o espermograma ideal é aquele que faz a citologia de Kruger, que a gente chama. Ele me diz quanto daqueles espermatozoides tem a capacidade de engravidar. Porque vem espermograma que diz assim, tem 300 milhões de espermatozoides, está normal. Certo, eu quero saber desses 300 milhões. Se eu tenho 300 milhões, mas 150 milhões tem problemas na sua formação, eu não tenho 300, eu só tenho 150 para contar. Né? Então, hoje a gente tem essa ideia. Então, na verdade, minha amiga, você deve procurar o seu ginecologista, você deve procurar fazer uma avaliação séria, inclusive na mulher, avalia-se também trombofilia, que é um dos fatores também que não deixa a mulher engravidar e quando engravida provoca aborto. Então, tem que fazer essa avaliação de forma correta, adequada para o casal, para aí sim saber qual a solução para esse bebê chegar. Muito bem. Tem outro áudio aqui, deixa eu colocar aqui o áudio, vamos lá. A situação vem muito, eu tô com mioma na barriga, tem que tirar de novo. Oxê, o que? Eu fui do mioma na barriga, não operei do mioma, agora vai operar do cisto na barriga. Não deu para compreender que você começou logo do meio pro final, aí eu queria que você pudesse reformular aí sua pergunta, viu, amiga? E a gente faz aqui no nosso programa, tá? Tem aqui, olha, bom dia, doutora, minha mãe parou de menstruar há 15 anos, né? Só que semana passada ela relatou que a menstruação veio 2 dias com fluxo intenso, depois parou, gostaria de uma orientação que fazer. Tem outra pergunta também, né? Fiz mapeamento, descobri adenomiose e tenho mioma subseroso, queria entender o que é essa adenomiose, ainda não fiz tratamento e nem acompanhamento. Então são 2 perguntas em uma, doutora Josudete. Primeiro, interessante o caso, diz que a mãe dela tem 15 anos que não menstruava e essa semana aconteceu. Veja só, um grande percentual, uma grande maioria das mulheres que menstruam depois de 1 ano que não estão menstruando, tem um risco grande de estarem desenvolvendo câncer de endométrio, que é um câncer dentro do útero. A primeira coisa que sua mãe deve fazer é uma ultrassonografia para orientar a uma histeroscopia, tá? E aí, durante essa histeroscopia, se necessário, vai ser biópsia desse endométrio para ter uma ideia de tratamento, digamos assim. Se é um pólipo que está acontecendo, se é alguma alteração nessa parte do endométrio que possa estar vindo ou tendo risco de coisa maligna, de um câncer de endométrio. Então, não é normal. Muitas vezes as pacientes dizem, mas é tão pouquinho. Eu recebi uma senhorinha de 62 anos, 63 anos, e ela há 3 anos que vez ou outra sangrava. Mas ela não levava em conta, porque ela dizia assim, é tão pouquinho. Vem assim uns 2, 3 dias pouquinho, demora 3, 4 meses, vem pouquinho. Não é normal. Sangrar depois de 1 ano que entrou na menopausa não é normal. Tem que se avaliar. Então, em relação à sua mãe, é isso. Procura um ginecologista, provavelmente ele vai pedir inicialmente uma ultrassom e direcionar a sua mãe para uma histeroscopia, tá? Em relação a você, vamos lá. O mioma, ele tem 3 localizações. Ele pode estar aí. Mioma pode estar localizado na parte de fora do útero, que a gente chama de subseroso, que é o seu caso. Normalmente são miomas que não interferem em menstruação, são miomas que não interferem em engravidar. E podem estar na parte do meio do útero, que a gente chama de intramural, e a parte de dentro do útero, que é o submucoso. Esses são os que mais provocam hemorragias e infertilidade. Então, o seu é o que está na parte de fora, que não vai alterar menstruação e não vai alterar a questão da gestação. Mioma não vira câncer,
é uma coisa tranquila, desde que ele não vá crescendo muito, porque o problema do mioma o problema do mioma, ele crescer muito, porque quando ele cresce muito, a circulação que nutre esse mioma fica insuficiente e ele vai apodrecer lá dentro. Necrosar, né? Necrosar lá dentro. Então a gente opera esses miomas que crescem muito, tá? Mas o mioma é dificílimo ele virar um câncer. Tá certo? Eu acho que em 31 anos de formada, eu tive só uma pessoa que teve câncer em mioma. Nunca tive outra pessoa. A adenomiose é aquilo que muita gente chamava antigamente como a endometriose de dentro do útero. Eu costumo explicar assim, toda vez que você vai menstruar, cria uma carnosidadezinha dentro do seu útero, que a gente chama de endométrio. E esse endométrio, quando você menstrua, esse capinzinho, essa carnosidade, ele se desgarra e sai na menstruação. Muitas vezes essa carnosidade sai, esse capinzinho sai na menstruação, como se fosse pequenos pedacinhos de carne moída. Podem comer carne moída, minha gente, não lembrem disso não, tá? É só uma questão de vocês assimilarem. É uma questão didática, né? Então pra sai ficar entendível. assim. E às vezes o que acontece? Essa carnosidade, em vez de sair toda, ela entra dentro do útero. E o útero vai ficando cheio de pontinhos de carnosidade, vai ficando mais inchado. Essa adenomiose, ela provoca dor, ela provoca alteração da menstruação e ela pode provocar infertilidade, tá? Então, o tratamento, dependendo, também a gente diagnostica, tem uma suspeita na ultrassom, mas a gente diagnostica com esteroscopia, porque a gente vê diretamente o útero dentro para ver isso, e existe tratamento sim para ela, que não é a cirurgia. Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta pra gente ir pro intervalo, ó, como passa rápido agora, 9h42. Olha, tem um ouvinte, queria fazer uma pergunta pra doutora Josildete. É verdade que quem tem, acho que policístico, né, no útero, não pode engravidar? Ela até colocou um adendo aqui, dizendo, olha, descobri que estava com poli no útero e todos os médicos diziam que eu não precisava tomar remédio, que não podia engravidar. Aí depois de 2 anos, eu com 44 anos, fui lá e engravidei. Ela tá contando aqui. Ô, danada! Tem uma explicação para isso, doutora Josildete? Veja só, deixa eu tentar entender. O policístico, ele não é no útero, ele é no ovário, tá? O pólipo é no útero. Eu não entendo aonde ela está se referindo, mas policístico é no ovário. O ovário policístico é um ovário que trabalha lentamente e aí ele vai soltando os óvulos e vai ficando pequenos cistos. Então, nesse caso do ovário policístico, tem diversos graus. Se você tem um ovário policístico que fica meses sem menstruar, essa mulher tem mais dificuldade. Mas que o dela estava dentro do útero, ela mandou aqui, então acho que deve ser... Se for pólipo. Então é pólipo. É pólipo. Porque aí o pólipo dentro do útero, sim, pode engravidar, a não ser que esse pólipo esteja entupindo as trompas. Pode engravidar. Pode também aumentar o risco de aborto. E pode... Por quê? Porque o pólipo dentro do útero inflama a parte de dentro do útero. Mas sim, pode engravidar. E se for o policístico e você ficar, o ovário policístico, a mulher pode engravidar se ela menstrua todo mês. Tem um ovário policístico, mas menstrua todo mês, ela sim pode engravidar. Se ela tem ovário policístico, mas fica meses sem menstruar, ela vai ter mais dificuldade de engravidar. Então, amiga, tu tirou na Mega Sena, agradece que filho é bênção. E gestação ectópica, teria alguma coisa, entraria nisso aí? Não, tem. Não, de forma alguma. A gestação ectópica, Hugo, está mais relacionada a inflamações na trompa. Ah, tá. Tá? Aquela trompa que a mulher teve alguma inflamação, não cuidou, foi pra trompa, a trompa ficou meia troncha, entupida. Certo, por isso que é importante o preventivo, tratar as inflamações, não achar que todo corrimento pode ficar lá. Fica lá. Tá. Só para quem não entende, a gestação ectópica, pessoal, é aquela gestação. O que é que acontece? A fecundação acontece do óvulo com o espermatozoide na tuba uterina, na trompa. E aí depois ela vem descendo e vai até o útero. Nesse caso, quando não acontece essa descida, fica lá na trompa, fica lá na trompa, então existe essa gestação e um problema não é de urgência, não, é de emergência médica, não é, doutora? Exatamente, risco de vida para a mamãe. Risco de vida, né? Só para quem não entendeu, quando eu falei, a gente falou no termo técnico aqui, gestação ectópica, tá? É quando ela acontece na tuba uterina. É a gravidez nas trompas. Nas trompas. Tá dizendo bom dia, ó. Quem tem hipertiroidismo engravida ou não tem nenhum problema? E aqui durante o intervalo é um show de aula também, viu? O Hugo e a doutora Jo, né, aqui falando aqui de vários temas interessantíssimos aqui no nosso intervalo. E eu tinha repassado já para a doutora Josildete essa pergunta
E tem tem tudo a ver, né, com essa questão. Tem né? muito a ver. A tireoide, ela é uma glândula que ela interage muito com os hormônios do ovário. Então, isso faz com que ela altere a questão da ovulação, da gravidez e de aborto. Então, a mulher, para engravidar, ela deve estar com a tireoide funcionando de forma tranquila. Então, isso interfere até que ponto? Se você tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, isso deve ser controlado primeiro, antes de pensar em engravidar, tá? Porque até pode engravidar, mas aí a gente corre risco de complicações, porque a tireoide não está compensada, como a gente chama, ela não está regular. Então, o endocrinologista, normalmente eu encaminho para o endocrinologista para ele compensar a sua tireoide. Quando essa tireoide está funcionando legal e não é uma coisa difícil, basta que a gente use o hormônio da tireoide correto, de uma forma bem tranquila, bem correta, bem obediente. Essa tireoide vai ter um momento em que ela vai estar bem, ela vai estar funcionando bem. Esse é o momento de engravidar. E aí sim, a gente consegue engravidar, consegue manter a gestação e ter uma gestação saudável e tranquila. É importante também saber que hormônio de tireoide, seja para hipertireoidismo ou para hipotireoidismo, ele não pode ser suspenso durante a gestação. O que pode acontecer é que a gestação muda a tireoide muda a gestação. Então, a gente precisa frequentemente ficar avaliando os dois exames de tireoides principais durante a gestação para ver se aquela medicação, aquela dosagem está sendo suficiente para controlar ainda ou não. Mas sim, existe a possibilidade de engravidar. Mas o ideal e o necessário é que você primeiro controle sua tireoide. Uma vez que ela esteja controlada, você faça um preparo para engravidar. Hoje a gente tem essa ideia, a ideia de pré-natal de 1 ano. Ou seja, 3 meses antes de eu dizer eu quero engravidar, eu devo ir no ginecologista, eu devo fazer exames para saber como eu estou. Como é que meu organismo está funcionando? Como é que está minha tireoide? Como é que está meu hemograma? Eu estou com anemia, eu estou com infecção na urina, eu estou com qualquer coisa que possa atrapalhar uma gravidez? Então, quando isso é controlado, eu vou começar a fazer também medicações, vitaminas para diminuir risco de defeito no bebê, risco de abortamento, para eu ter uma gravidez saudável. Então, isso é necessário, tá? Mas sim, é possível. Olha, tem um ouvinte dizendo aqui, tem muita gente, faça minha pergunta, mas o tempo não vai dar não, viu, gente? Tem um ouvinte dizendo, faça minha pergunta, eu disse, cadê a pergunta? Está no YouTube, eu estou no YouTube aqui, não tem nenhuma pergunta aqui não, né? Tem algumas pessoas só parabenizando aqui a doutora Josudete, inclusive muitas ouvintes, né? Tem um ouvinte que tá trazendo um assunto, né? E praticamente acho que vai ser a última pergunta por conta do horário. Tá dizendo, Tony, bom dia, essa médica é uma médica realista, né? Se você tem um problema, ela diz, se não tiver, ela diz também, eu já fui paciente dela, é uma pessoa muito boa. Queria tirar uma dúvida com a doutora Josudete. Eu tenho 2 filhas, uma de 15 e 16, e a menstruação dela, né, é desregulada desde a primeira menstruação. É normal? Vem um mês sim, outro não. Ela é um ouvinte da Paraíba, né? Então é uma adolescente, né? Que praticamente iniciou recentemente a menstruação. O que dizer então para essa mãe, né? Que está preocupada? Então, amiga, é o seguinte: quando a menina menstrua, normalmente os 2 primeiros anos de menstruação não são regulares. Tá? A adolescente, ela é tipo uma panela de pressão de hormônio. Eles estão lá, sabe, fruviando. E aí eles não têm um ritmo ainda adequado. Então ele não tem aquele ritmozinho normal como a mulher adulta. Quando a menina menstrua, os 2 primeiros anos, ela pode menstruar 2 vezes no mês, passar 2 meses sem menstruar. Tem mês que vai vir muito e com coágulo, tem mês que vai vir borra de café e preto, tem mês que vai vir com cólica, tem mês que vai vir sem cólica. Se esse período de 2 anos da primeira menstruação passou e ainda continua assim, aí sim ela deve ser avaliada. Deve ir para o ginecologista para avaliar se tem algo de errado acontecendo. Uma outra coisa que pode ser avaliada antes desses 2 anos é
A minha filha fica 10 dias menstruada e depois de 15 dias menstrua de novo, mais 10 dias. Então, essa adolescente, a gente precisa ser avaliada, porque senão ela vai começar a desenvolver outros problemas de carência, de ferro e tudo mais. Mas se não, fica tranquila que os dois primeiros anos são assim mesmo. Depois a tendência é que se ajuste, tá? Olha, tem um ouvinte aqui, a Janaína, né? Como é bom estar ouvindo essa médica que cuidou tão bem de mim e do meu pequeno Iago, né? Gostaria de saber da senhora quais exames específicos para uma pessoa que já teve aborto lá atrás, né? Tem como investigar para prevenir futuramente, né? É o que a ouvinte deixa aqui. A pergunta. Fizeram até uma pergunta que é mais uma curiosidade, viu, pra doutora. Fizeram lá no Facebook. No Facebook. Né? Fizeram lá no Facebook, né? Uma pergunta também. Ou no Instagram. Né? Foi no Face, né? Aí ela tinha dito que tinha sido lá no YouTube, mas não. Ela colocou lá. Cleidione disse: doutora, me tira uma dúvida. Você, como médica, consegue se cuidar sozinha, né? Cuidar de sua própria saúde. Curiosidade. Me refiro à sua área que atua, ginecologia. É uma curiosidade de verdade. Bem interessante essa pergunta que nunca fizeram. Mulher, tu imagina eu ia ter que ser contorcionista de circo. Imagina eu me deitar, botar um bico de pato em mim mesma. É complicado. Colher o preventivo de mim mesma. Tem como não. Não tem, né, amiga? Tem não. Aí o que é que a gente faz? Eu sou regrada nos meus exames. Veja, a gente tem hoje os exames, todos, que são para prevenir as doenças. E também tem uma médica, né? E eu tenho minha médica amiga também. Eu tenho a minha médica, certo? Então, assim, todos os anos eu faço preventivo, eu faço mamografia, eu faço ultrassonografia, os meus exames de sangue normais, porque eu digo que saúde é investimento. Se a gente não investe na saúde, a gente não trabalha, a gente não se diverte, a gente não cuida gasto, de ninguém. É investimento. Né? É investimento. Então, sim, eu faço todos os meus exames, mas eu tenho a minha médica que me acompanha. É verdade, tá? Certo? Já em casa, eu como enfermeiro, não. Às vezes eu preciso, sei lá, com uma virose, algo desse tipo, aí eu já vou lá, pego eu mesmo, faço o garrote, eu mesmo pulsiono o soro, eu mesmo coloco em mim. Eu mesmo já faço tudo em mim. Nesse caso, né? Vamos lá pra Janaína, né? Que ela perguntou do aborto aí. Sim, exatamente. Né? Janaína, um cheiro pra gente fechar. Deixa eu só te dizer. Tem sim. Pacientes que tiveram mais que 2 abortos. Um aborto toda mulher pode ter, mas tiveram mais que 2 abortos. Ela deve ser sim avaliada pelo ginecologista e procurar alguma causa pela qual esses abortos estão acontecendo. Os abortos que acontecem nos primeiros 3 meses, a grande maioria é por defeito no bebê ou por trombofilia da mamãe. A mamãe tem defeito no sangue que vai levar a ela ter vários abortos. E tem tratamento e tem como a gente resolver, né? E uma outra parte desses abortos é porque tem falta do hormônio, não produz bem o hormônio que sustenta a gestação. Também tem como resolver. Os abortos que são já depois de 5 meses, normalmente é defeito no colo do útero, também tem como resolver. Ou seja, é uma questão de uma avaliação bem feita, meu amor. Cheiro. Muito bem. Doutora Josidete, muito obrigado. Quem quiser, então, encontrar a doutora Jo, já sabe, ela atende lá na Uniclin, né? Você pode bater um papo com ela, da mesma forma que ela é aqui, ó, no programa, ela é lá no consultório dela também, viu, gente? Extrovertida, muito alegre, tem uma energia contagiante. Não é porque eu conheço ela já há um bom tempo, né? Mas ela é desse jeito mesmo, viu, gente? 24 horas por dia. Né, de bom humor, né, uma pessoa muito extrovertida e por isso que as pessoas cativa muito as pessoas, né? Então, doutora Jo, quem quiser então bater mais um papo, conversar um pouquinho, tirar uma dúvida, né, marcar uma consulta, pode procurar lá na Uniclin, né, lá com Regi, né, com as meninas lá. O telefone, deixa eu ver se eu decorei, 98122-2415. É esse mesmo? É o telefone lá do WhatsApp também, viu? Lá do consultório. Então é isso, né? Procura lá, se tiver indicação da esteroscopia, a doutora Josidete está à disposição para fazer aqui na nossa cidade, para evitar as mulheres irem para grandes centros, né? Então, pensando nisso, a doutora se especializou nessa área também. Muito obrigado, né, pela contribuição hoje com vários temas. Eu tenho certeza que as mulheres ouviram o programa e vão ouvir de novo, que vai ficar lá no YouTube salvo, né? Então, alguém que ficou com alguma dúvida, volta lá, assiste a entrevista novamente. Um forte abraço, doutora Jo. Obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Tônia. Obrigada, Hugo. Obrigada aqui à Rádio Cultura. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente sábado de manhã. Isso é um carinho muito grande. E é muito bom estar aqui conversando com vocês, tá?